Pode ir? Tudo certo? Sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa. Os que estão chegando a primeira vez, seja bem-vindo também. Aos que estão nos assistindo hoje ou em outras datas, também é sempre um prazer, uma alegria estar com vocês e compartilhar um pouco do tempo de vocês conosco. Bom, vamos aos nossos recadinhos. Maio já está quase terminando, né? Não esquecendo que os trabalhos de fluidoterapia estão temporariamente suspensos, mas se precisar de alguma vibração, deixar o nome com a gente. As vibrações estão sendo realizadas na quarta-feira. Nós fizemos o evento do Bazar do Dia das Mães no dia 10, né? Já passou. Agora nós teremos na semana que vem, terça-feira, a palestra com a Fabiana Moraes, Bem-aventurados os puros de coração. E na quarta-feira, às 14 horas, com Plínio Penteado, o Homem de Bem. Estamos também na nossa campanha contínua, né, dos quadradinhos de lã. Então, quem puder nos ajudar doando ou material ou a mão de obra, aí são feitos quadradinhos de 20 por 20, e depois são confeccionadas essas mantas, e aí nós doamos para as casas daqui da região que trabalham com bebê e gestante. Aí. Continuando aqui com os nossos recadinhos, também aceitamos doações de roupas, calças, acessórios, livros espíritas, todos novos ou seminovos, né? E roupas em bom estado e limpas. E claro também que aceitamos doações em dinheiro, ou via Pix, ou que se alguém quiser se associar, ser um colaborador da casa, também fique à vontade. E ainda estamos arrecadando tampinha. Estamos arrecadando tampas plásticas e notas fiscais sem CPF para o Instituto Amor Rosa. E o atendimento fraterno, caso algum irmão queira, caso alguém queira fazer um atendimento fraterno, só chegar uns 30 minutinhos antes ou mandar uma mensagem para nós, que um dos trabalhadores vai entrar em contato com vocês. E depois o Evangelho no Lar a gente fala no final. Vamos então começando os nossos trabalhos. Fique à vontade. O pessoal vai chorar tanto assim hoje? De repente, vai chorar bastante. Vamos então levando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em seu nome. Reunidos mais uma vez para estudarmos os seus ensinamentos, e mais do que estudarmos, que esses ensinamentos possam se tornar parte do nosso dia a dia, parte das nossas ações e principalmente parte dos nossos pensamentos. Pedimos aos irmãos de luz que aqui estão presentes também, que nos envolvam no trabalho de hoje, para que possamos compreender os ensinamentos, as mensagens, tudo que nos foi comunicado nessa noite. E ajudar também a todos que estão na jornada, que a cada queda possam se levantar e seguir sempre firme na jornada de evolução e de progresso junto ao Pai. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje eu vou falar sobre o Evangelho era da Cláudia, mas ela pediu para trocar comigo, ou melhor, para eu trocar com ela. E eu queria falar sobre, é um tema que é muito focado em educação, né? Em educação, em instrução, em orientação. Eu vou falar sobre o mito da caverna de Platão. Pode parecer estranho falar de Platão, né? Falar, mas vamos falar de filosofia. Se nós pegarmos o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo, no capítulo 1, vai falar exatamente dos ensinamentos de Sócrates e de Platão, e todos os ensinamentos dele muito próximos, mudando às vezes a palavra apenas, mas o sentido muito próximo com o que o Espiritismo veio trazer na sequência. Tá? Então, quando a gente fala sobre o mito da caverna de Platão, está focado em educação. Em que sentido? Vocês já ouviram falar do mito da caverna de Platão? Nunca? Imagine então que cada um de vocês estejam preso a essas cadeiras, sem poder se mexer, olhando só para frente, sem poder mexer pescoço, braço, perna, ou seja, todos presos, olhando para essa parede. Atrás de vocês, imagine que do outro lado do vidro, um pouco mais afastado, lá na parede, lá na frente, tem uma fogueira, e entre essa fogueira e vocês, tem um muro, um corredor, onde pessoas vão passando por esse corredor com imagens de animais, de árvores, de pessoas. A fogueira vai refletir nessas peças, e essas peças vão fazer uma sombra aqui nessa parede.
Então, tudo que vocês conhecem é exatamente aquilo que vocês estão vendo na parede. Lembrem-se, vocês estão presos, não podem virar o pescoço, não podem se mexer, e vocês só conhecem tudo aquilo que está passando na parede. Como atrás você tem essas pessoas, elas vão emitindo som, elas vão passando numa sequência, então a nossa realidade passa a ser o que eu estou vendo aqui. Tá? É o que eu estou vendo na parede. Vamos imaginar que durante um tempo, um desses prisioneiros, vamos falar assim, fez um esforço muito grande e conseguiu se libertar. Quando ele conseguiu se libertar, ele saiu, né, e começou a sair dessa caverna em direção à porta da caverna, vamos falar assim. Só que não era simplesmente uma saída simples. Olha, eu saí daqui, vou sair em linha reta, a entrada da caverna está ali e eu vou sair. Não, era uma caverna onde tinha uma ascensão, onde ele tinha que se mexer, onde ele tinha que fazer esforços, onde ele tinha que se machucar, onde ele saiu todo estrupiado, todo arranhado, todo machucado. E quando ele chegou lá fora, era dia. Quando ele chegou lá fora, ele enxergou toda a claridade. Ou melhor, ele não enxergou. Porque ele estava numa caverna escura, iluminada apenas por uma pequena fogueira. Então, quando ele chegou do lado de fora dessa caverna, os olhos dele ficaram turvos. Eles não conseguiam enxergar nada. Com o passar do tempo, os olhos foram se acostumando. Ele começou a ter consciência de que tudo aquilo que ele estava vendo era a realidade e não o que ele via lá dentro da caverna refletida na parede. E ele começou a perceber os animais de verdade, as árvores de verdade, os homens, ele sabia, né? Mas ele começou a perceber um outro universo. Até que ele conseguiu olhar para o sol. Claro, ninguém vai pegar aqui e vai ficar olhando para o sol, né? Mas essa imagem dele olhar para o sol é muito importante, porque ele percebeu o papel do sol em todo esse quadro aqui que eu estou pintando para vocês. Quando a gente começa a perceber isso, você fala, tá, mas o que tem a ver com o que nós estamos falando aqui de espiritismo, de evolução da alma, de evolução de progresso? Tem tudo a ver. Por quê? Porque se nós imaginarmos a caverna representa exatamente esse mundo material que nós estamos vivendo. Quantas vezes a gente acredita naquilo que está sendo processado na nossa frente e nós não questionamos? A gente simplesmente aceita. A gente, como nós não temos argumentos para questionar, por falta de conhecimento, por falta de conhecimento de um determinado assunto, a gente simplesmente aceita e toma aquilo como verdade. E eu não me questiono. Né? Ou seja, eu fico na minha zona de conforto e quando aparece uma ideia nova, o que eu faço? Tiro do grupo. É diferente do jeito que eu penso, eu tiro do grupo. Né? Os algoritmos das redes sociais fazem isso. Quando você começa a ver muito um determinado assunto, começa a vir mais mensagens relativas àquilo que você está vendo. Então a caverna representa exatamente isso. Representa esse nosso mundo onde a gente só consegue perceber através dos 5 sentidos. Olhando o que está na parede. E a gente não questiona, a gente simplesmente faz parte desse grupo. E os prisioneiros? Os prisioneiros somos nós. Presos aos nossos sentidos, presos à nossa ignorância, sem interesse em buscar conhecimentos novos, ideias novas, conceitos divergentes daquilo que eu estou pensando, da maneira que eu penso. Ou seja, eu fico na minha zona de conforto e simplesmente não questiono. E esse prisioneiro que escapa? Esse prisioneiro que escapa, ele representa exatamente aquele que está querendo buscar a sua evolução espiritual. Ele quer buscar o seu progresso, ele quer, através do seu esforço, ele quer sair daquilo que eu domino. Veja que estavam todos presos desde pequeno, colocados lá. Eram adultos, mas eles foram trancafiados lá desde pequeno. O que significa esse que saiu? Significa que esse que saiu já tinha dentro dele a vontade de progredir, a vontade do progresso, a vontade de ser diferente. Né? Ele não era simplesmente mais um que ficava parado, olhando. Não, ele já começou a questionar
por que ele estava ali. Então ele começa a trabalhar de uma maneira diferente. Quando a gente fala da saída da caverna, passando por esse acesso todo cheio de pedra, de difícil caminhar, de difícil trilhar, né? Isso representa exatamente a nossa dificuldade que nós temos de abandonar as nossas ideias, as ideias pré-concebidas, aquelas ideias que nós afirmamos com toda certeza que eu estou certo e todo mundo está errado. Aquilo que eu garanto que eu estou certo e todos vocês estão errados. Não é assim? Não é assim que a gente faz? E quando a gente tem algum problema, a gente pede uma sugestão para alguém vai dar uma sugestão, a gente fala, mas você não entendeu o que eu estou te dizendo. Não é isso? A gente começa a ter certeza do que eu estou certo. E quando eu tenho certeza de que eu estou certo, a chance de eu estar errado é muito grande. Por quê? Porque eu perco a capacidade de me questionar se os meus atos estão corretos, se a maneira que eu estou pensando está correta. E se eu fizer diferente? Né? Então, essa jornada para o exterior é exatamente isso. É o sacrifício que nós temos que fazer. E... Você quer ver um exemplo? Quando você vai fazer um atendimento fraterno, você vai conversar com os trabalhadores da casa, os trabalhadores falam, você já pensou diferente? É a mesma coisa quando a gente está nervoso e alguém pede calma, né? Não dá vontade de dar um tapa na orelha? Você já pensou diferente? Dá vontade de responder. Se eu tivesse pensado diferente, eu não estava aqui, né? Mas veja, exatamente isso. Muitas vezes a gente faz as mesmas coisas, a mesma maneira de pensar e a gente não se questiona. E se eu fizer diferente? E depois a gente reclama que, nossa, está repetindo tudo de novo na minha vida. Claro que está repetindo tudo de novo. Eu não estou aprendendo, eu estou simplesmente passando de uma oportunidade para outra e não aprendo. Então, quando a gente fala, então saímos da caverna, nos libertamos, saímos da caverna, chegamos fora da caverna todo machucado, todo estrupiado, e olhamos para fora, aquela claridade incomodando a nossa visão. Com o passar do tempo, nossa visão começa a se acostumar e conseguimos ver a claridade, conseguimos ver o sol. O sol representa tudo isso que a gente fala de verdade e de bem. Ou seja, eu saí da parede, que era uma grande ilusão da minha vida, e comecei a olhar aquilo que realmente é a verdade, aquilo que realmente é o bem. Ou, em outras palavras, o conhecimento espiritual, a sabedoria divina. Nós vamos demorar um pouquinho para poder enxergar. Por quê? Porque nós estamos saindo de uma área que estava muito mais escura, até nós percebermos que a vontade do Pai, o conhecimento, a sabedoria divina estava ali, os nossos olhos vão ficar um pouco turvos. Né? É igual quando a gente começa a frequentar uma casa de fé, independente da religião. Vamos pegar o nosso caso aqui. Quando a gente começa a vir aqui, estamos sentados aí ouvindo, parece que está tudo claro, sentadinho, bonitinho. Só que a hora que a gente sai do portão para fora, a gente fala, e agora? Como que eu vou aplicar aquilo que ele me falou no meu dia a dia? Então parece que as nossas ideias vão ficando meio turvas, meio, né, sem claridade. E é exatamente isso. Às vezes, como a gente está com uma linha de pensamento totalmente diferente, nós temos uma linha de pensamento, nós temos dificuldade em perceber algo que sai principalmente dos nossos 5 sentidos. E na doutrina espírita, a gente utiliza exatamente esse mito, que é para mostrar exatamente essa jornada, que não é uma jornada fácil, é uma jornada evolutiva. Só que tem um detalhe. Depois que eu cheguei lá fora, eu estou feliz por ter saído da caverna, eu estou feliz por ter percebido agora qual a realidade, o que realmente ocorre, que não é esse mundo que nós estamos vivendo, mas sim o mundo espiritual. A minha consciência já se elevou, já aprendi um pouco mais sobre espiritualidades e conhecimentos divinos. O que eu faço? Sigo a minha vida? Esse personagem especificamente, ele volta para dentro da caverna para salvar os demais que estavam lá dentro. Veja, se estava escuro e ele foi para um lugar mais claro, quando ele entrou, o que aconteceu? Quando ele entrou de volta, a visão dele continuou turva também, porque ele estava acostumado com a claridade e foi para um ambiente mais escuro. O que aconteceu com ele quando ele falou para os demais parceiros dele, amigos deles que estavam presos, e falava,
Tudo isso que você está vendo, que vocês estão vendo, são só ilusões. O correto está lá fora. Qual que você acha que foi a resposta de quem estava sentado ali? Você está louco. Você acabou de falar que você não está enxergando direito. Eu estou enxergando perfeitamente as figurinhas lá na parede. Por que eu vou querer? Por que você quer que eu saia daqui? Olha como você está, todo machucado, todo arranhado, todo estrupiado, todo sangrando. Por que você quer que eu saia daqui e vá lá fora? Se assemelha com alguém, essa pessoa difícil de convencer? Se assemelha com alguém, Jesus falando, segue esse caminho, a gente fala, você está louco, você terminou na cruz, eu vou ficar por aqui, que aqui eu estou bem. Então veja, essa jornada ela fala de educação. Ela fala de educação por quê? Porque depois que a gente vai trilhando esse caminho, eu vou me instruindo cada vez mais que tudo aquilo que eu vi era uma ilusão, que o caminho não era fácil, que o caminho é pedregoso, que eu vou sair machucado, eu vou conseguir enxergar o sol, eu vou conseguir chegar na sabedoria divina. Aí a minha vida muda. Aí a vida muda e eu vou conseguir auxiliar quem está do meu lado, porque eu já estou equilibrado. Quando você viaja de avião, a mensagem que os comissários falam é o seguinte: em caso de acidente, máscaras e ar cairão automaticamente. Coloque a máscara primeiro em você e depois na pessoa que precisa de ajuda. Então, se eu quiser ajudar alguém, eu preciso estar bem. Se eu quiser colaborar com alguém, eu preciso estar bem. Então, eu estando bem, eu já estou equilibrado, aí eu tenho condições de descer e ajudá-los a subir. Ajudá-los não, é ajudar quem está lá. Então veja, algumas lições práticas que a gente pode tirar desse aprendizado é o seguinte. Primeiro, que depois que a gente para de contemplar essas ilusões, a gente começa a perceber o que é a realidade. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: nós temos que questionar as nossas suposições. Será que o que eu estou fazendo está correto? E se fosse uma outra pessoa fazendo a mesma coisa que eu, como que eu agiria? E se fosse Jesus olhando os meus atos? Ou se ele estivesse no meu local, no meu lugar, como que ele agiria? Aí já que é um pouquinho demais também, né? Vamos colocar só uma outra pessoa que fica mais fácil. Então nós temos que questionar se o que eu estou fazendo está correto. Se eu não estou repetindo sempre as mesmas coisas, gerando sempre as mesmas consequências e depois reclamando, a minha vida não muda. Nós precisamos abraçar a aprendizagem contínua. O que significa isso? O que eu preciso aprender? Eu estou passando por um problema? Sim. O que eu preciso aprender? No momento que eu mudo a pergunta do eu estou sofrendo para eu preciso aprender, aquilo que era um problema passou a ser uma oportunidade de melhoria. Então vejam, a simples mudança de pergunta significa uma mudança de postura e significa que eu posso aproveitar aquela situação e não mais ser um problema. Outro ponto, seja corajoso diante da mudança. Você acha que foi fácil subir o caminho e sair da caverna? Quando a gente ouve a gente ouve as mensagens de Divaldo, Chico e outros tantos palestrantes, parece que eles falam de uma maneira tão fácil, não parece? Eles falam de uma maneira fácil. Aí você olha para a vida deles e fala assim: será que a vida deles foi tão fácil assim? A vida de Chico foi fácil? Perguntinha: se chegassem para vocês aqui agora e falassem assim, vocês queriam viver uma vida igual a de Chico, o que a gente responderia? Fica para a próxima, né? E se eu não mudar, o que vai acontecer na próxima? Vai acontecer a mesma coisa que está acontecendo nessa. Vai repetir tudo de novo. Então veja, a gente tem que ser corajoso diante da mudança. As mudanças surgem na nossa frente exatamente no momento que nós estamos preparados, nem antes nem depois. As mudanças ocorrem na nossa frente no momento que nós temos que optar em tomar uma decisão. E eu tinha um professor que falava assim: e na hora de decidir, você tem que decidir com o saber que houver, muito ou pouco, todo ou nenhum. E isso vale tanto para a nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. Eu tenho que mudar, porque senão eu vou continuar sofrendo as mesmas consequências.
Outro ponto, ilumine o caminho para os outros. Eu já estou mais equilibrado e eu consigo ajudar quem está precisando. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que esse ilumine o caminho para os outros também está aliado com uma outra afirmação aqui: seja um agente de transformação. Tem um conceito de um raciocínio que eu gosto muito, que é assim: o ambiente que eu estou, as pessoas estão melhores com a minha presença ou quando eu saio dele? Ou como diz Cícero, que era um estoico, né? Ele dizia o seguinte: seja fator de soma na vida das pessoas da qual participas. Ou seja, a vida de cada um de vocês está melhor por ter nos conhecido, por ter me conhecido, ou está pior? Se a resposta for está pior, então não faz sentido eu estar aqui. Se não, na minha família, se no meu ambiente de trabalho, se no meu convívio, a vida das pessoas está pior por eu fazer parte, tem alguma coisa que está errado e eu preciso mudar. Está claro até aí? Ficou claro o raciocínio? Promova uma cultura de questionamento. Quem já ouviu falar em fé raciocinada? Um dos primeiros conceitos do Espiritismo, fé raciocinada. Fé raciocinada não é aquela que fala assim: acorde de manhã, tome 2 colheres de fé e siga a sua jornada. Fé raciocinada é aquela que fala assim: eu acredito nisso. Vai dar certo? Deu certo. Não deu certo? Não deu certo. Por quê? Não é algo que simplesmente eu acredito porque eu ouvi o horóscopo e falaram que hoje o número da sorte era 37 e a minha cor era laranja. A fé raciocinada é aquela fé que eu acredito porque eu sinto e porque eu passei pelos caminhos que me levaram exatamente a provar que aquele caminho é o correto. Cultive a resiliência. A gente tem uma música que fala assim: dias de glória e dias de luta, né? A gente está esperando os dias de glória, porque o de luta está todo dia. Mas como é que está a minha resiliência? Eu estou aprendendo ou eu estou simplesmente tomando as pancadas e me deformando? Resiliência significa voltar à forma original depois de ser submetido a um determinado esforço. Um elástico, por exemplo, eu puxo um metal que eu bato, ele deforma, mas depois ele volta na sua posição. Eu estou sendo resiliente? Resiliente é diferente de resignado, tá? Resignado, eu aceito aquilo que eu estou passando e tenho que passar. Resiliente significa que depois de um sacrifício, que depois de alguma situação, eu volto novo. É como se fosse uma fênix, eu ressurjo novo. Um exemplo simples: Cristo, depois de crucificado, voltou como se nada tivesse acontecido. Ou melhor, a volta dele foi muito mais significativa do que a sua própria crucificação. Então, quantas vezes nós voltamos depois de passar por uma crucificação mais fortes, mais confiantes, com mais certeza do que eu estou fazendo? Abraçar a diversidade. Tem um ponto interessante que é o seguinte: a gente só aprende pelo contraste. A gente só aprende pelo contraste. O que significa isso? Significa que se todo mundo fizer as mesmas ações, os mesmos atos, o mundo vai ser melhor ou vai ser pior? Vai ser pior, com certeza. Se todo mundo levasse a vida igual eu levo, o mundo estaria atrasado, acho que uns 2.000 anos. Por quê? Porque eu não consigo me questionar, não consigo verificar o contraste de pensamento, de ações e maneira de agir para que eu possa aprender. Cor, a gente só percebe uma cor e outra pelo contraste. E a gente trazendo para a nossa vida, eu só vou aprender quando os pensamentos são diferentes dos meus. Significa que, quando eu não tenho nenhuma opinião, eu vou pela opinião da massa. Aí acaba sendo uma massificação e eu acabo não sendo mais um sendo conduzido. Ou seja, eu não tenho condições de perceber se o que eu estou fazendo está correto. Está correto até aí? Estão entendendo? Está tudo claro? E por último, como nós não falamos ainda de orgulho e vaidade, né? Que todo evangelho a gente sempre cai nesse tema, nós temos que praticar a humildade e a empatia. Ser humilde não significa aceitar tudo. Ser humilde significa eu saber onde eu estou, saber quem eu sou, saber o que eu tenho e quem eu quero ser. Santo Agostinho, questão 919, ele falava assim:
919 do Livro dos Espíritos. Todo dia antes de dormir eu passo o meu dia e vejo onde eu acertei. É o famoso conhece-te a ti mesmo. Quem realmente eu sou? Como eu penso? Como eu vivo? A partir do momento que eu sei quem eu sou, o conhece-te a ti mesmo, a frase seguinte dele é o seguinte: aceita-te. Quantos defeitos nós temos que nós não aceitamos? Quantos defeitos nós temos que nós não nos perdoamos? Se eu não consigo me perdoar, como é que eu vou perdoar o meu próximo? E o terceiro ponto que Santo Agostinho fala é: conhece-te a ti mesmo, aceita-te e supera-te. O que significa? Vou analisar a minha vida, o meu dia, a minha semana. Natal, no Ano Novo, a gente faz esse raciocínio de como foi o ano. Entendo onde eu acertei, entendo onde eu errei, aceito os meus erros, aceito os meus enganos e depois eu tento superar, fazer uma correção. Parece lógico esse caminho? Veja que através de Platão nós falamos a mesma jornada que o Espiritismo fala. Conhece-se o verdadeiro espírito? Tem uma plaquinha lá fora escrito assim: conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para se transformar. Nós não estamos falando de mudar, nós estamos falando de transformação. Mudar é um mundo de roupa. Transformar, a partir do momento que eu me transformei, eu não volto mais a ser quem eu era. Ou seja, nós estamos aqui para buscar um novo caminho, para sair desse mundo de ilusão, onde os meus 5 sentidos determinam o jeito que eu penso, onde eu penso pela maioria, onde muitas vezes eu não tenho uma opinião, sigo pela massa. É sair desse mundo e ir para o mundo real, que é o mundo da sabedoria, do conhecimento divino. Por que nós estamos aqui? Por que nós reencarnamos? Por que nós estamos em contato com cada um? Por que esse relacionamento humano que nós temos é o que faz a gente, ao mesmo tempo, arrumar os maiores problemas, é o que faz a gente evoluir. O Homo sapiens surgiu na Terra juntamente com outras raças, só ele prevaleceu. Por quê? Porque ele aprendeu a caçar em bando. Ele aprendeu a viver em comunidades maiores do que 10, 15 pessoas e passou a caçar grandes animais. Então veja, nós estamos passando por essa vida para aprender a viver com o nosso próximo. E viver com o nosso próximo são os maiores problemas que nós criamos. Não é isso? Então veja, repetindo tudo isso, finalizando, vamos esquecer esse mundo de ilusões, vamos ter a nossa individualidade, sem esquecer que nós precisamos do próximo para evoluir. E vamos nos informar, vamos estudar, vamos ler. Nós temos um Papa agora, diferente do anterior, que era franciscano, esse é agostiniano. A linha agostiniana fala de diálogo e estudo. Estudo significa analisar o meu comportamento, analisar o que eu falo, analisar os meus sentimentos, pedir ajuda, buscar conhecimento, ter diálogo, para que a gente se torne uma pessoa melhor, se tornando uma pessoa, um espírito, vivermos em comunidade o melhor possível. Seguimos assim? Então vamos em frente. Obrigado e vamos trilhar essa jornada de evolução, de progresso, para que a gente consiga sair dessa caverna que nos deixa preso e podermos voltar com a sabedoria, toda a consciência divina e ajudar quem está precisando. Fechado? Então vamos junto nessa jornada. Vamos seguir agora. Você me pergunta. É isso, vamos agora com a prece de Cáritas. Quem vai falar? Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio,
uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma forma, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Graças a Deus e graças a Jesus. Seguindo agora com o nosso trabalho, vamos às mensagens do plano superior. Graças a Deus, boa noite a todos. É muito bom estar aqui nesta noite, trazendo uma pequena mensagem a todos que aqui adentraram esta noite. O que vieram buscar, meus amigos? Com certeza vão levar. Mas antes eu gostaria de dizer que nós estamos jogando a semente através do Espiritismo, o amor, a paciência, a calma, a temperança, o perdão. E para que isso aconteça, nós não podemos ser como os espinhos, que foi jogada a semente e ali morreu sufocado. Não podemos ser também as pedras, que a semente ali caiu, também não conseguiu germinar. Que possamos ser, amigos, a terra fértil, onde a semente caiu e brotou. Brotou o amor, brotou o carinho, brotou a força que todos temos que ter para continuar nesta caminhada, à procura de um bem maior, que não é deste mundo, é do nosso plano espiritual. Mas, como estão a caminhar, com certeza uma hora chegarão ao plano espiritual e ali vocês verão que a semente ali caída, que germinou, continua florindo. Que possa ser a vida de vocês todos como essas flores perfumadas que ornam um caminho. Que vocês possam, amigos, entender o que é o plano espiritual, o que é viver para Jesus, sermos filhos de Deus, obedientes, calmos, tranquilos e felizes. Não importa a tempestade, amigos, o guarda-chuva sempre estará nos protegendo. Que a paz de Deus continue com todos vós. Que assim seja. Bom, seguindo com o nosso trabalho, depois do Evangelho, depois das mensagens, vamos dar um pouco daquilo que realmente nós temos, que são as nossas energias aos irmãos mais necessitados. Vamos ao momento de vibração.
nesses instantes, vamos unir o nosso pensamento num só ideal e junto com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, para que todos os homens, através de atitude de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a verdadeira regeneração do nosso planeta, para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança para todas as crianças, tanto das desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, sejam eles parentes, amigos ou desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados e que os espíritos que horas estão reencarnando nesse planeta sejam recebidos com muito amor e carinho, para que todas as casas assistenciais ajudadas por nós tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades, para que a água que se encontra seja frutificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais, para que os nomes que se encontram em nossa caixinha de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos nesse momento bênção de paz, de amor, de cura e alívio para todos nós que aqui estamos e também para aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos, dizemos graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então encerrando essa primeira parte dos nossos trabalhos. Nós vamos tomar o passe. Toma um passe, toma um pouco de água. Quem tiver tratamento volta ao salão. Aos demais eu espero encontrá-los na semana que vem com a palestra da Fabiana Moraes. Não esquecendo do Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar completa o trabalho realizado aqui na Casa Espírita. Quem tiver alguma dúvida de como seja realizado, nós temos os folhetinhos ali na secretaria. Só pedir lá e faça o Evangelho no Lar. Tá ok? Então, muito obrigado a todos. Vamos à segunda parte dos nossos trabalhos. Alguém vai encerrar? Vamos encerrando essa primeira parte e nos preparando para os passes. Então, nesse momento, nós vamos continuando com os nossos pensamentos elevados a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pedindo luz, força, coragem para enfrentarmos o nosso dia a dia, neste planeta de provas e expiações. Pai, nos ajude, nos proteja, nos ilumine. Faça com que todos possamos dar um passo a mais ao seu encontro e que possamos, ao chegar em casa, Pai, ao abrirmos a porta, que venham ao nosso encontro a paz, a esperança e a fé. Graças a Deus e graças a Jesus. E assim.